Sete Raios Podcast, Evadidos da Matrix. Este é o Podvideocast número 8 da playlist Dissecando, onde nós dissecamos as raízes esotéricas de vários elementos. No primeiro filme, principalmente, porque ele vai delinear essas linhas esotéricas dentro da série, e também vamos caminhando na medida que essas relações esotéricas vão se manifestando para dentro da série. Não por acaso estamos gravando exatamente ao meio-dia. Tem uma fala antiga, muito interessante, do século XX, né? Que os ponteiros apontam para o infinito. O meio-dia, em cada um dos lugares, né? Que com o movimento do Sol ali vai chegando nesse ponto universal da Terra, que é o meio-dia, um raio cósmico penetra até o coração da Terra. Então é um momento mágico. Quando falamos de magia, estamos falando de ultraciência ou de ciências desconhecidas, né? Das humanidades antigas, das civilizações antigas, e de poucas delas nós temos notícia, mas temos notícia, né? No videocast anterior, falamos do oráculo, o antigo mensageiro dos deuses, e do chaveiro, o portador de segredos, de sigilos ou chaves, de que, para se decifrar os escritos antigos, é preciso possuir as chaves, e que há também uma chave interior, para o inacessível. E lembramos que o grande mestre Jesus Cristo disse que ele é a porta. Lembramos que temos um grande oráculo dentro de nós, nessa singularidade que é Atman. Então, no podcast anterior, nós focamos na figura do oráculo e estamos lembrando aqui que cada um de nós tem um oráculo na forma desse anelo, né, dessa centelha do ser cósmico, do ser universal, da verdade suprema, que é uma Kundalini, um fóton elétrico maravilhoso, com tudo aquilo que é necessário para brotar um universo, né? O Platão traz um conhecimento que os gregos aprenderam lá em Tebas, né, no Egito, que é um microcosmo. O ser humano é um microcosmo. A Terra, com esse reflexo eletromagnético dos planetas dentro dela, é um cosmo, e existe o macrocosmo ou o macromundo, né? Então, esse microcosmo ele tem uma linha de crescimento. Essa linha é física, ela é hardware, e ela se inicia com Atman, essa Kundalini ou Kundalini, né, que está no coração. Falamos também de uma chave genética que nos proporciona um upgrade cósmico, com a abertura da mente abstrata, e que essa chave se encontra no núcleo energético, chamado pelos antigos sábios hindus em suas escolas iniciáticas de Atman, a centelha semente universal, o fóton elétrico, que é ignitado, progride para a abertura do Neo, do novo, do verdadeiro Natal, da mônada, como tecnicamente é chamado no esoterismo clássico e também no esoterismo cristão, do verdadeiro microcosmo em nós, a partir do nosso coração energético. Suas energias vão nos proporcionar uma nova condição genética e, naturalmente, um alinhamento original dos chakras, que leva um certo fluir de forças. Esse despertar de Atman é o despertar de um novo hardware, pois Atman, embora extremamente sutil, é físico, mas traz consigo um novo software, que inicialmente vai restaurar em nós o habitante da Matrix original, surgido na Zion original. Nós somos uma caricatura provisória, né? Mas é possível sermos redesenhados, né, por essa força, pela inteligência e os elementos que ela traz, a partir de Atman, naquele ser anterior da Zion, na Matrix original, né? Partindo de um anelo vertical, de um ponto de energia íntima em nosso coração, igual no coração da Terra ao meio-dia, partindo de Atman, a bela adormecida, a Branca de Neve, que acordou com a sua irradiação fundamental, acionando o novo sistema pela renovação da vontade,
porque estamos em autoconhecimento, em autoobservação. Isso são elementos extremamente necessários. O processo começa com o autoconhecimento e é conduzido com o autoconhecimento, em autoobservação, sem crítica. Ela não é passiva, ela é objetiva no sentido de observação. E apenas isso. As novas energias sobem até a cabeça e depois descem até o chakra raiz. Lá elas são trabalhadas e subindo novamente chegam ao quinto chakra, o chakra laríngeo, que é também a sede do corpo mental, como está nas pinturas lá de Michelangelo, São João da Cruz. Com isso, beneficiam a palavra, fazendo valer por irradiação os chamados 7 valores, 7 riquezas, 7 pedras preciosas buscadas pelos 7 anões. E entre essas preciosidades está a principal delas, que é o valor genético de Atman, e que nos abre despertando a outra mente, a mente superior, a mente abstrata. A porta do intransponível e o supremo arquiteto fica acessível. Vamos falando dessas coisas à frente, pois o tempo chegou. Observe na sequência do filme. Outro dia, ele, Neo, acordando atrasado. 9h18. Lembram-se? O relógio está lá, assim, bem destacado. Ele, acordando e olhando o relógio, diz o que sabemos ser um jargão cultural moderno e dúbio, muito frequente nas mídias. Vemos muito essa fala em filmes, em N elementos de mídia, na televisão, na internet, em N lugares. Droga, droga. E ele já fala isso logo ao acordar. E nós sabemos que a mente é como uma sala de espelhos. Mas aparece em seguida a fachada da empresa onde ele trabalha. Não podemos deixar de atentar para as horas no relógio. Prestar atenção no relógio, 9h18, certo? Quanto custa essa informação durante 20 segundos em um filme onde se gastou 150 milhões de dólares australianos, que é mais ou menos o valor do dólar americano? Pois bem, isso não é ao acaso. Mesmo não sabendo, nossa mente lê as coisas. E os roteiristas sabem disso, e mesmo não sabendo, o inconsciente coletivo pode levá-los a fazer isso, pois a arte caminha sempre do concreto ao abstrato, e no meio desses dois extremos procuramos nos livrar do óbvio. É assim que criamos. Você estabelece uma linha de criação artística e a partir dessas linhas a coisa ela meio que decola e vai seguindo um certo caminho, podemos dizer assim, de abstração, e vão se agregando ali naturalmente. É como se encontrasse na fala de Pablo Picasso, né? Perguntaram para ele se ele achava, ele falou, não, eu encontro, eu não procuro nada, eu acho. É nesse sentido. Então, por exemplo, os Simpson estabelece uma linha e vão, e aí é evidente que soa depois como previsão, né? O relógio está, inclusive, em primeiro plano na cena e marca 9h18. Claro, não é ao acaso. Portanto, o que significa? Observem, 18 não é só múltiplo de 9, nem são ambos números primos, não são. Mas 9 é, nas tradições antigas, o número da humanidade original e também o número do caminho que nos leva novamente a isso, o chamado de renascimento, reconstrução humana, o resgate, a evasão, a ars magna, etc. Se somarmos os dois dígitos de 18, 1 mais 8, temos 9 novamente, certo? Então temos 9 duas vezes. Um primeiro 9 puro e um segundo 9 composto, de 1 mais 8. Podemos, seguindo essas linhas de Matrix e penetrando um pouquinho na Kabbalah, na doutrina, parte da doutrina esotérica do judaísmo antigo, né? Ou Kabbalah, né? Como se diz hoje em dia também. Podemos dar uma olhada nisso, podemos dar uma olhada nesse esoterismo. Então nós temos o primeiro 9 puro, original, e o segundo 9 composto, formado pelo número 1 e o 8, que é o número 18, lá das 9h18. Onde na Kabbalah, ou Kabbalah, o número 1 é o número do Pai, e o número 8 é o número da matéria. 8 é também o número da síntese, do infinito, da eternidade, da senoide. Então 18 quer dizer que o Pai, que no caso da metáfora do filme é o arquiteto, intervirá na matéria, na Matrix, e de maneira definitiva, em síntese através do número 9, que sabemos ser o Neo, pois 9 é o número do caminho de resgate. Neo significa novo, né?
E quando observamos que os dois números 9 e 18 estão em sequência, sabemos que essa intervenção na matéria será mediante um desdobrar de si mesmo, um multiplicar-se, como em uma grande prova. Observe a grafia do número 9. Depois de descrever um círculo ou ciclo no plano superior, a energia desce ao plano inferior e vai se dirigir novamente para cima. Lembra? A pontinha do 9 embaixo está apontando para cima. Então, 9 demonstra que é também uma intervenção, uma colheita. Isso se chama lá a personalidade dos números. Foram milhares e muitos milhares de anos para a nossa civilização definir o design desses números. E acham que se basearam em quê? Se basearam, evidentemente, no antigo, que é seguro, pois funciona, tem uma relação com o original, etc. Então, temos 9, 1 e 8 em sequência, onde podemos ler: haverá uma intervenção do plano superior no plano inferior, intervenção de renovação definitiva e resgate, e ela ocorrerá mediante prova e esforço. E aí nos aparece o nome da empresa onde Neo trabalha, lembram? Uma fachada vertical, como o próprio número 1, lembram disso? E lá está escrito Metacórtex. Você acha que a sua mente não leu nada? Não leu as cores, dividiu em sílabas, percebeu que era vertical, que estava em perspectiva, procurando significados? E que possivelmente, segundo a neurociência, ela concluiu mais ou menos o que o cineasta queria? Sua mente não é só o seu raciocínio, certo? O seu raciocínio está dentro da sua mente, assim como a sua memória, a sua intuição, sua vontade, seus pensamentos, sua capacidade de dedução lógica, de síntese criativa e, por fim, sua razão ou consciência ou alma, que é também a mesma coisa, que deve ser a síntese de tudo, de todo o seu estado mental e, por fim, de todo o seu ser. E como a mente percebe tudo de uma maneira extensa, então na sua mente também estão os seus desejos, suas emoções e ações interiores e exteriores, onde seu raciocínio, que é só a capacidade de medir e comparar, é apenas uma atividade da sua mente. O problema é que, em outras palavras, te convenceram, nos convencem, né, no processo de educação, que seu raciocínio era sua mente, e dependendo até que seu raciocínio era você todo. Enquanto que o raciocínio faz é buscar e comparar informações que estão na memória, medindo estímulos mediante o que você ouve, o que você vê, enfim. Claro, para você não investigar e desenvolver suas capacidades de evasão, desenvolver sua mente. Eles precisavam de você, de nós, não é? Para mão de obra, mesmo digital. Metacórtex. Metacórtex? Além do córtex? Quer dizer, além do cérebro, além do córtex cerebral? Pois acredite, toda a construção de evasão é feita metacórtex, ou seja, além do córtex cerebral. É acima, é do chakra por fim. Ela começa lá, dentro do corpo, dentro do hardware, é aberto um software, esse software vai funcionar acima do chakra coronário e vai gerar um outro hardware lá em cima. E sabemos, lembra dos chapéus, assim, que tem alguma coisa para cima, assim, lembram disso? Lembram dos cocares e de outros chapéus famosos na Europa? Lembram disso? E sabemos algo, na Europa antiga, alguns ainda preservados até hoje, e sabemos algo sobre o córtex cerebral e sobre o neocórtex. Lembram-se dessa palavra, desse nome neo e córtex? Dado ao que se chama de mais recente cérebro humano, mas falemos do córtex. O termo córtex é utilizado para designar a camada externa de alguns órgãos do corpo humano, como os rins, os ovários, as glândulas suprarrenais, a glândula timo e o cérebro. Todos esses córtex são muito importantes na fisiologia e na condução interior de neoenergias no processo de evasão. Córtex significa casca, ou mesmo corte, porque esses córtex se destacam suavemente dos outros tecidos que encapam. O córtex cerebral, no entanto, seja na fisiologia, na neurologia ou nos processos interiores de evasão, é sem dúvida o mais importante, destacando-se em seguida o córtex da glândula timo,
e o córtex das suprarrenais. Todo o processo espiritual humano se realiza metacórtex, ou seja, além das capacidades e qualidades naturais, pois receberam de dentro do coração energético um beneficiamento genético de Atman. Portanto, se tornaram aptos a ir além, a seguir rumo ao intransponível, como vimos Neo lá passando pelo chaveiro. Lembram? No videocast anterior, número 7, onde a renovação dos córtex por Atman é uma poderosa chave. Sobre o intransponível, falamos no videocast de ontem, junto à figura do chaveiro, que deu acesso a Neo, acesso ao intransponível. Existe um prédio onde existe um andar, onde não há acesso por escadas ou elevadores, mas que existe muitas portas para o oculto. Uma fala bacana, né? Uma fala bonita, parece aquelas falas truncadas, chaveadas dos mistérios, né? Soft hardware é a palavra que nós estamos usando para designar, nessa linguagem figurada aqui, todo esse trabalho de Atman no nosso interior, e não é por acaso que os termos são usados lá no filme, e talvez não seja por acaso que estejamos cunhando algum termo. E sabemos que Atman nos traz a nós, homens de pouca fé, é o apelido que nós recebemos, né? Um novo hardware e um novo software, podemos dizer novo soft hardware, uma vez que ele inicia em nós uma grande transformação por um novo software que traz em si um novo corpo ou novos corpos, portanto, novos hardwares. Há em nós, em nossa genética, inúmeras raízes que podem ser despertadas e que podem crescer com suas características para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita e do centro, as raízes especiais da transcendência. Há em nosso corpo alguns elementos-chave da manifestação de nosso potencial genético, como o sangue, por exemplo. Sabemos que nossa genética está presente no núcleo das células, nos cromossomos, onde estão os genes, e que os genes carregam um certo arranjo muito específico de dosagem do ácido desoxirribonucleico, cuja molécula guarda toda a informação genética do organismo físico humano, o DNA. Quando falamos de uma pessoa, podemos falar que ela é hardware e software, certo? Ela é um ser físico onde funciona algo muito próximo de um programa que é a pessoa, a personalidade, certo? Quando falamos de DNA, estamos falando ainda do hardware humano. Esse hardware, na forma do DNA, do arranjo de ácido desoxirribonucleico, possui como que uma semente comum do corpo daquela pessoa. E o software da pessoa, o seu programa de funcionamento, a sua alma, apenas em potencial, apenas em linhas básicas, gerais, onde algo pode vir a se manifestar em potencial. E isso possui duas razões. A primeira razão é que, enquanto uma criança se desenvolve e cresce fisicamente, ela recebe também influências que vão formar a sua pessoa, ou eu natural, que é como um chip cultural, cuja montagem principal, que será feita sobre o seu hardware e que determinará suas características, será feita na primeira infância, até os 4 anos de idade. Entre os 3 e 4 anos, isso se conclui. A segunda razão, segundo as boas linhas pedagógicas de pesquisas aí centenárias já, né? A segunda razão é que a pessoa revela em sua formação também algo além desse chip cultural, algo que estava em potencial, como disse acima, que é a sua alma, o seu conjunto energético específico, sua alma ou consciência, que, como seu software natural, vai se revelando em parte porque já existia em potencial, e em parte porque ela vai se perfilando através das suas experiências como exercício de campo, de ação e reação, e de influências do meio, que é o que normalmente chamamos de moldagem ou educação. Educação de berço, essas coisas. E aqui cabe um não é na forma abreviada de né. Pois bem, depois de harmonizada com os pais e com a família, em toda a infância, na adolescência, surgem inúmeros conflitos indispensáveis para aquele que os vive e devido a indisposições emocionais, isolamentos, desidentificações com o padrão educacional e estilo familiares, etc. E por que isso se intensifica, esses conflitos, mais ou menos com 14 anos de idade? Porque o seu organismo físico, sua base, seu hardware, está recebendo de fora para dentro do seu ser
pelos seus chakras a resultante das suas vibrações, das suas energias, e ela inicia uma modificação de características superiores das células do sangue, diferindo o seu sangue, lembra das anteninhas lá no sangue? Nas células sanguíneas? Diferindo o seu sangue, e, portanto, o elemento básico de sua alma, do sangue e da alma de seus progenitores. Anteninha é também uma visão figurativa, né? Estamos falando de quê? Estamos falando de um desconhecido poder de antenamento das células do sangue. É como se cada célula possuísse uma anteninha, uma antena, e a direcionasse para um certo tipo de energia que lhe traz certas informações. É por isso que a adolescência é um período, geralmente, de muitos conflitos interiores que se revelam no nosso comportamento exterior. Isso é do conhecimento antigo, esotérico, viu, amigos? Estamos falando nessa linguagem aqui, mas o ponto da questão, amigos, é: igual possuímos no sangue, elemento básico de nossa alma, essas antenas cujas energias captadas na adolescência determinam a forma final de nossa personalidade, de como somos, né, pessoa, possuímos também nesse sangue, em qualquer idade, o que podemos chamar de as antenas da transcendência, que você, cuidando da sua genética, da sua alimentação física, dos seus ambientes e amigos, de escolher seus grupos, suas relações frequentes, seus horários de atividade, de reflexões, estudos e descanso, você permite que sejam essas antenas melhoradas e ampliadas, e são elas mesmas, só que agora de dentro para fora, ou seja, do seu coração para o seu sangue, e do seu sangue para os seus corpos, e destes para o mundo, irradiarão uma nova energia com a abertura dessa poderosa Kundalini chamada Atma. Essa nova energia que traz em si o que estamos ludicamente chamando de soft hardware. E isso é, sem dúvida, algo metacórtex, ou seja, além do cérebro. Metacórtex é o nome da empresa onde o Neo trabalha, ou pelo menos trabalhava. Mas, metacórtex. No cérebro, o córtex cerebral é a camada externa de substância cinzenta medindo uns 4 milímetros de espessura que cobre as 4 áreas dos 2 hemisférios cerebrais. O córtex, com suas dezenas de bilhões, 30 bilhões de neurônios, melhor dizendo, é do tamanho de um guardanapo mais ou menos, e possui 30 bilhões de neurônios, segundo os pesquisadores. É responsável pelas funções superiores do sistema nervoso, como a percepção sensorial, o raciocínio abstrato e o controle motor, controle de movimentos. O córtex é responsável por decisões, memorização e controle de impulsos e emoções, integração de sinais diferentes de várias regiões do cérebro, para que nos movimentos possamos realizar os movimentos. Então, ele integra também os estímulos de várias regiões do cérebro. Receber e integrar informações das nossas percepções interiores e tato, e recepção das informações auditivas. Então, essa parte mais nova do cérebro humano, e que na neurociência é chamado de neocórtex, essa que tem o tamanho de um guardanapo, nós o adquirimos ou desenvolvemos nesse último 1 milhão de anos. E falamos dessas coisas no sentido esotérico, coincidindo também essas datas, nos últimos podcasts dessa série numerada. A linguagem, o raciocínio lógico, as invenções, as percepções e o pensamento abstrato, a mente abstrata aí depois do pensamento abstrato, a percepção sensorial e tudo o que fazemos, é com ele que recebemos e absorvemos o soft hardware que vem com a força de Atman. Observe, ainda na palavra metacórtex, temos meta, que quer dizer além, cor, que é a abreviatura natural da palavra coração em várias línguas, principalmente nas latinas. Tex ou tex, de tecido, de texto, de textile. Portanto, vemos aí também algo além do tecido do coração. E podemos também, em uma abstração cabalística imediata, entender. Além do coração físico, portanto, no coração energético, com a nova força, a força do intransponível Atman. Seguindo a narrativa do filme, Metacórtex é uma das maiores empresas de software do mundo. É também uma criação figurativa do filme. Só existe no filme. E é uma das maiores empresas de software do mundo, está escrito lá. E o primeiro chip eletrônico, por não coincidência, o filme é de 1999, foi implantado em um ser humano em 1998. O chip com essa ideia de um metacórtex pós-humano.
Falamos disso também nos podcasts anteriores, né? Um metacórtex pós-humano, ou seja, algo dirigido para as máquinas, não o metacórtex neo, né, fundamentado em Atman, dirigido como um raio central igual a Terra tem também, que foi falado antes aqui, para a inteligência cósmica, né, para esse campo supraprânico original, esse universo paralelo original que está aqui também. Senhor Anderson, lembra da fala do chefe dele lá? Seu chefe é bem parecido com os agentes da Matrix. E o chefe reclama. Você não aceita autoridade. Lembra dessa cena? Ele acorda atrasado, chega no trabalho. Ele, Neo, enquanto fala com o chefe, observa dois caras limpando o vidro da sala do lado de fora, da janela, atrás da mesa onde o chefe está sentado. Isso andares e andares acima do solo. A sua mente está sensível e atenta. Percebe que nós ficamos assim também? É como se tudo quisesse lhe dizer alguma coisa ou nos dizer alguma coisa. Percebe que nós também ficamos assim? Você se acha especial, como se as regras não se aplicassem a você. Obviamente está enganado. Cada funcionário entende que faz parte de um todo. Se um funcionário tem problema, a empresa tem problema. E o manda escolher entre estar na mesa dele, no horário, Neo na sua mesa, no horário, ou achar outro emprego. E Neo responde apenas sim, senhor Reinhardt, cujo nome também parece dizer algo. O nome Rhein parece derivar de Reno, do rio europeu Reno, o antigo rio romano Renos, que quer dizer fluir, e Heart, que é coração. Então, coração fluindo. Tá, coração fluindo, mas para o bem transcendente, em Atman, ou para o comum, ou para as duas coisas, as duas realizações. Nel se dirige para sua mesa e um segurança se aproxima. Thomas Anderson? Thomas Anderson, ou Thomas Anderson, foi o criador da lâmpada incandescente moderna. Lembramos desses nomes, né? E esse segurança lhe entrega uma encomenda, um telefone via satélite, tipo um Nextel. Lembram do Nextel? Tenha um bom dia, lhe diz o entregador. E ele, sem responder, fica olhando para o cara, o entregador, enquanto ele sai. E isso propositalmente prende a nossa atenção, como se isso quisesse dizer algo. Além disso, para ele e para nós, espectadores, são as linguagens não verbais, né? Que as mídias audiovisuais usam muito, que nós usamos também no nosso dia a dia, né? Mas no filme isso é esmeradíssimo, né? É usado assim de uma maneira genial, como se um grande maestro, porque são muitas pessoas, muitas cabeças, muitos pesquisadores, tem uma estrutura inteira ali por detrás. E o telefone imediatamente toca. E Morfeu é Morfeu, e Morfeu chama pelo nome, Neo. Eu andava à sua procura, diz Morfeu. Os três superagentes estão ali para prender Neo, em seu ambiente de trabalho, e Morfeu, através do telefone, tenta ajudar ele a se evadir. Ele reluta, mas corajosamente tenta. Desiste ao deixar o telefone cair, já do lado de fora da janela, colado ali nas estruturas, nas beiradas ali do prédio, em enorme risco do lado de fora, e é preso, por fim, pelos agentes. Alguém observa ele sendo preso pelo retrovisor de uma moto. Lembram desse detalhe? É Trinity que se evade do local. E aí vem o interrogatório do Neo. Compartilhe com quem tem a ver. Ouça, reouça, o assunto é delicado, mas ouvindo a gente vai assimilando. Dê like, deixe também ali a sua mensagem lá debaixo do vídeo. Inscreva-se no canal, ajude o canal. Sete Raios Podcast, evadidos da Matrix.